Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui em mais um vídeo do nosso curso básico de filosofia. Hoje eu quero trabalhar aqui com vocês um ponto importante, né, na filosofia quadrante. Como você já pôde ler e observar aí no título desta aula, eu quero falar hoje sobre Maria. E a aula de hoje tem um conteúdo lógico imenso. Ou seja, o que eu vou discutir aqui é, na verdade, uma aula de lógica aplicada dentro do contexto da Mariologia. Claro, a Mariologia é vista de um ponto protestante e reformado. Claro, vai haver divergências tanto na ala católica. Eu acredito que 80% das pessoas que me acompanham são católicos. São poucos protestantes que acompanham meu trabalho. Então, vai haver divergência aqui, até porque a Igreja Católica assume o ponto de vista teologal dos escotianos. Então, todo católico ele tem que ser adepto da percepção da Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, a ideia de que Maria, desde do seu início existente, nasceu sem pecado. Ela não foi impactada pelo pecado original. Bom, isso faz dela a quarta pessoa da Santíssima Trindade? Claro que não. Os meus irmãos protestantes acabam incorrendo em erro. Em nenhum momento os católicos, digo nenhum momento porque eu analisei os documentos, fui aos documentos. Em nenhum momento eu vi essa deificação de Maria, mas ela é uma mulher importantíssima e respeitadíssima, porque ela é mãe de Deus. Isso é um fato. Maria é mãe de Deus. Então, não tem como negar isso. E o catolicismo respeita demais Maria, ao ponto de desenvolver dentro do seu esquema teologal, a partir do Duns Scott, né, a teologia mariana, a Mariologia da Imaculada Conceição. Então, o meu ponto aqui de divergência com os católicos se dá justamente, né, nessa gênese mariológica, ou seja, de que Maria, desde o seu nascimento, não tinha impacto quedal. Veja, vamos falar um pouco aqui de cosmovisão da filosofia quadrante, que é a cosmovisão cristã. A filosofia quadrante é uma filosofia que tem as suas bases, as suas raízes no cristianismo. E o ponto de partida metafísico da filosofia quadrante se dá justamente na cosmovisão cristã. A ideia da criação, queda no pecado e redenção em Cristo Jesus. Porém, com uma pequena divergência com os reformados, em especial, por exemplo, com o próprio Hermann Teufel, que é alguém a qual me influencia, eu não acredito que a cosmovisão cristã ela é tripartídica no sentido de criação, queda e redenção são princípios teologais dados aí. O que é dado? Criação e queda. Redenção é uma aptidão para existir. Eu vou demonstrar isso nos 10 mandatários da filosofia quadrante. Então vai ser importante isso. Mas, de imediato, a cosmovisão da filosofia quadrante parte de uma antinomia, que eu sou bem ferreiriano. Na verdade, foi o Mário Ferreira dos Santos, que me influenciou a fazer essa análise e discordar do Teufel. Então, a minha discordância com os reformados é por causa da influência ferreiriana aqui de Otengo. Então, o que é dado? Criação e queda. Há uma criação e há uma queda no pecado. Isso reverbera no próprio quadrante. Há uma criação, ou seja, um mundo extenso aí, que se
vai se estender assumindo aquilo que eu chamo de pan olon macro. Tem, claro, como diria o Ortega y Gasset, a minha circunstância, aquilo que eu estou acatamentando, patenteando latentemente, né? Porque onde há um patente, há um latente. Latente bem no sentido carvalhiano mesmo, circo de latência. Não tem como falar de circo de latência sem a patência acatamental. Então, são conceitos que devem ser interligados. Enfim. Então, quando eu falo criação, eu estou falando criação enquanto tripartição do ser. Lembra da última aula? Volte aí à última aula e veja que eu falei sobre a tripartição do ser. Ser, ser intermediário, ser sujeito. Então, está tudo conectado. Então, essa criação possui uma base ser, uma base ontológica, as leis. Se eu falo de acidentes de um ente, de propriedades de um ente, de leis ontológicas de um ente, ou seja, o ser enquanto ser, a ontologia que estrutura os entes ônticos, isso só se dá justamente porque Deus criou tudo que sistentiza-se e vai assumindo enquanto existente, ou seja, enquanto forma fora aí, a catamentativa. Isso só é possível porque Deus sustenta, enquanto seus vestígios ontotrinitatis, ou seja, a emanação do Deus totalmente outro, ele cria a substância. E se há o ato formativo e a potência material, só o há porque Deus, enquanto seus vestígios emanativos ontotrinitatis, assim o quis. Então, os vestígios ontotrinitatis estão aí reverberando sobre a realidade. Isso não é panteísmo. Deus emanou. Novamente, eu sempre gosto de lembrar isso, porque nós não devemos cair no erro do Spinoza. Tudo é Deus, não. Tudo não é Deus, não. Existe a distinção criatura e criador. Mas isso não tira a emanação, no sentido prontiniano. O uno, a nous, e a emanação, a operação de Deus no mundo, a criação. Se há a cidade dos homens, só há porque há um sustentáculo, ou seja, a cidade de Deus. Ou seja, como diria o próprio Olavo, eu vou trazer uma aula, quando eu vou falar do mapa da ignorância que eu construí, são mais de 80 autores. Tem muita coisa para me falar aqui. Muito. Então, o Olavo ele vai dizer que não há senso, não tem como eu ter um senso da realidade sem um senso da eternidade. Isso é bem agostiniano, né? A ideia da cidade dos homens e a cidade de Deus. E também prontiniano. Prontino, querendo ou não, estava ali nas bases agostinianas. E Prontino, enquanto neoplatônico, tinha influências platônicas. É claro que ele vai desenvolver o platonismo ao seu modo, por isso tem o prefixo neo ao abordar o pensamento prontiniano. Enfim, dito isso, a criação existe aí. Só que tem também a queda no pecado. E a queda no pecado, ela se dá no coração do indivíduo. A queda no pecado se dá no ser sujeito. Quem caiu foi o ser humano. Aquilo que está em todos os seres humanos, ou seja, a imago Dei, no pecado original, ela foi desvirtualizada. Ela foi, vamos dizer assim, desmanchada, não destruída. Continua lá, mas está manchada. Foi manchada pelo pecado original. Na Enshama, que é o coração. Aqui eu assumo o princípio judaico da alma enquanto 3 dimensões. A Ruach, a Nefesh e a Neshama. Ruach, sopro de vida. Nefesh, a alma enquanto dimensão biótica, ou seja, que mantém o corpo vital vivo. Neshama, a alma eterna. A alma que sobrevive pós-morte. Então, a Neshama é aquilo que o Deus chama de coração, a eternidade. Ame a Deus com todo o seu coração. O coração ali é a eternidade, é a alma eterna.
Claro, vai haver aí a distinção, no próprio protestantismo, vai haver a distinção aí da alma bipartida e tripartida. É alma e corpo, alma e espírito. Eu não vejo como heresia, mas eu sigo mais a linha dual, antinômica, corpo e alma. Porque eu vou assumir a ideia teologal, de que quando a Bíblia faz referência à alma, ou a espírito, ou a coração, está fazendo referência àquilo que os judeus chamavam de Neshama. Anderson, isso é loucura. Não é loucura. Quem estuda teologia sabe muito bem que as bases da primeira comunidade cristã era o judaísmo. Eu discordo, então desconstruam N.T. White toda a teologia aí do século XX que demonstrou isso. A nova perspectiva sobre Paulo mostrou e demonstrou que não tem como excluir o judaísmo da primeira comunidade primitiva. Por exemplo, a própria mentalidade apocalipsista, enoquita, está nas bases teologais da primeira comunidade primitiva cristã. Então não tem como excluir o judaísmo. Claro, haverá de ter o ponto central, Cristo, a carne, o Logos que se fez carne, isso é autoevidente, mas isso não tira a influência judaica da primeira comunidade primitiva. Então nós não devemos incorrer neste erro que foi propagado pelo próprio Lutero. Lutero tinha uma raiva dos judeus, queria rasgar, tirar o livro de Tiago das Escrituras. Essa própria mentalidade nazificante do século XX não nasceu por acaso. Claro, houve todo o problema do racionalismo iluminista, e quem demonstra isso é o próprio Bauman, o princípio de burocracia, e transformar o ser humano em número, ou seja, burocratizar o ser humano, coisa que foi estudada sociologicamente pelo Weber, Max Weber, no princípio da jaula de ferro da racionalidade moderna. Bauman vai pegar esse princípio weberiano e vai fazer uma crítica aos absolutismos estatais do século XX, inclusive os problemas que ocorreram em Auschwitz, nos campos de concentração. O ódio ao judeu não começou no século XIX, século XX, como alguns acham. Esse ódio ao judeu é histórico, mas modernamente falando tem suas bases, suas raízes no próprio Lutero. Não tem como negar isso. Eu sou protestante, mas eu sou mais amigo da verdade. Então temos que ser amigos da verdade. Até porque Lutero não é perfeito, Calvino não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, os protestantes, muitos ditos intelectuais, eles acabam esquecendo desses pontos, né? Então Lutero de fato tinha um ódio, uma raiva de judeu. Aí vem essa ideia de tentar separar o cristianismo primitivo do judaísmo, que a nova perspectiva sobre Paulo, que tem um representante aí no meio protestante extraordinário, na minha opinião, é o maior teólogo protestante vivo, que é o N.T. White. Ele demonstra isso muito bem, fazendo uma crítica ao Lutero. Então eu concordo com ele nesse ponto. Dito isso, a cosmovisão criação e queda vai dar as bases para a metafísica da filosofia quadrante. Porque eu vou tomar essa dimensão criação e queda a partir do princípio ferreriano. É uma antinomia, é uma dualidade. É uma dualidade que ao mesmo tempo é diacrítica. Eu vou demonstrar isso, porque ao mesmo tempo é diacrítica e é sincrítica. A diacrise e a sincrise. Vou demonstrar isso. A crise, né? Que possui essa dinâmica que o Mário vai demonstrar em filosofia da crise. Eu vou demonstrar isso posteriormente. Isso vai ser dinâmico justamente por causa do reino da redenção. E como eu falei, redenção não é algo dado como a criação e a queda. Eu já demonstrei isso, eu falei, só tem um ponto que pode destruir essa lógica aqui da criação e queda como sendo algo dado e a redenção não. É o indivíduo assumir o universalismo na soteriologia.
Se você assumir o universalismo na sua teologia, você logicamente, não metafisicamente e teologicamente, mas logicamente você tem um argumento forte contra essa dinâmica aí que eu coloco da criação e queda como dado e a redenção não. Mas se você não assume a soteriologia universalista, consequentemente você vai ter que concordar comigo que a redenção é algo dado. Só você lembrar do princípio de justificação. Tanto no catolicismo quanto no protestantismo, o indivíduo ele nasce caído. Claro, vai haver as ênfases, mas o indivíduo nasce com a influência do pecado. Então ele precisa passar por uma salvação, ele precisa nascer de novo. Então, cada um a seu modo, tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Nos protestantismos, né, até porque existem interpretações e interpretações dentro do próprio protestantismo, mas de um modo geral, genérico, a gente pode observar que essa sentença é verdadeira para o católico e para o protestante. O indivíduo que não é cristão precisa ser salvo. Ou seja, ele precisa experimentar o reino da redenção. Ele precisa experimentar o reino da graça do amor de Deus. Ou seja, ele precisa da dialética final. Eu vou trazer uma aula aqui sobre isso, a dialética final. Vou explicar isso posteriormente. Os símbolos, a simbologia do ventre, da cruz e do sepulcro, como isso é forte. E por que eu uso essas terminologias dialética final. Então Jesus é o ponto central na redenção. Jesus é o ponto central. Então, é daí que vai surgir aquilo que eu chamei de os 12 vetores eidéticos. Esses 12 vetores eidéticos, claro, têm uma influência judaica, velho-testamentária, uma influência cristã e uma influência fenomenológica. Por isso é os 12 vetores eidéticos, vista de um ponto de vista fenomenológico. É a fenomenologia da metafísica transcendental, vamos dizer assim. Então é um ponto de partida a priori, que não precisa necessariamente de uma demonstração empírica, mas possui um conteúdo principiologal, ou seja, primeiro princípio. E o primeiro princípio não precisa de demonstração. Na verdade, os 4 princípios não precisam de demonstração, porque são axiomáticos. É um axioma. Enquanto axioma é um valor mostrável, não precisa de demonstração. Enfim, veja que a filosofia quadrante, ao mesmo tempo que ela é axiomática, ela é metodológica, ela serve como um método, ela é axiomática, ela é uma introdução à filosofia, então ela possui vários modos onde qualquer sujeito pode usá-la. Então você pode usar ela como método, pode usar ela como axiomas, pode usar ela como uma introdução à filosofia, pode usar ela como introdução às ciências. A filosofia quadrante, ela dá a base para a filosofia das ciências. Ou a filosofia da ciência, né? Porque todas as ciências estão dentro de um quadrante. A ideia de quadrantizar tudo. Isso é uma verdade, não tem como discordar. Enfim. Então, os 12 vetores eidéticos devem ser entendidos a partir do primeiro princípio quadrante, o absoluto. Então, se há uma criação e há uma queda, há aquilo que eu vou chamar de ordem criacional e desordem quedal, que são dadas. E a redenção é a aptidão para existir no coração, ou seja, no coração enquanto en chamar, a alma eterna. E o que eu vou assumir dentro da filosofia quadrante? Vou assumir que todos os indivíduos nascem em pecado. Aqui eu sigo a tradição agostiniana. O pecado original é uma ideia agostiniana. Claro, tá implícita nas escrituras, e Agostinho traz essa dimensão implícita e escriturística, traz para a filosofia e teologia, né? E explicita aquilo que estava implícito nas escrituras. Então Agostinho, vamos dizer assim, Agostinho é o pai, teologicamente e filosoficamente, daquilo que se chama de pecado original, que a Bíblia deixa claro de modo implícito, não explícito. Agostinho explicita aquilo que estava implícito nas escrituras. Então, mas ele é o pai do conceito de pecado original. Então Agostinho ele é importantíssimo na filosofia quadrante também.
Então, qual é o ponto aqui? O ponto é fazer uma análise de Maria a partir de um ponto de vista protestante. E qual é o ponto? Eu não vou assumir, eu não chego nas últimas consequências do Duns Scott. Eu não acredito que Maria, ela nasceu sem pecado, sem a influência do pecado original, mas também não assumo a dimensão de tratar Maria como se fosse uma mulher qualquer. Porque eu falei aqui da criação, queda e redenção, vocês vão entender daqui a pouco. Como Maria é diferente de todos os seres humanos dentro desse contexto do pecado original. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas qual é o meu ponto? Meu ponto é: existe uma imaculada glorificação de Maria. Veja, Duns Scott vai usar a imaculada conceição de Maria, enfatizando que ela não nasceu impactada pelo pecado original. Gênesis. Em geografia a gente usa, para analisar um rio, né, dois conceitos, a nascente e a foz. Nascente, claro, o termo já indica, é onde nasce o rio. Foz é onde termina. E há o intermediário, os afluentes, o leito principal, que é o rio principal, as margens, etc. Mas qual é o ponto do Scott? Pegando essa analogia aqui da geografia que analisa um rio, por exemplo. Que para Duns Scott, o pecado original não impactou Maria desde a nascente, do início, quando ela nasceu. E Deus poderia fazer isso? Claro que poderia. Deus tudo pode, logicamente falando. Deus não pode fazer coisas negativas, como, por exemplo, criar uma pedra que nem ele pode pegar. Isso é ilógico. Deus é totalmente lógico. Ele não vai criar coisas ilógicas. Vai criar um ser como ele. Isso é ilógico. Deus é tão poderoso que pode criar outro Deus como ele, igual a ele. Isso é lógico. É lógico. Mas tudo que é logicamente falando e é positivo, ele pode. É a onipotência. Deus tudo pode logicamente. Então, meu ponto é: Maria foi impactada pelo pecado original. Porém, no meio do rio, para usar aqui a analogia novamente, né, da foz e da nascente, no meio do rio, ela passou por aquilo que todo cristão está buscando, que é a glorificação. Então, eu defendo um ponto protestante, com toda a sinceridade do meu coração, de que Maria foi o primeiro ser humano a experimentar, dentro da realidade relativa, assistente e finita, foi o primeiro ser humano a experimentar da glorificação. Porque qual é o ponto, pelo menos da teologia protestante? Quando nós experimentamos o reino da redenção, ou seja, há uma criação, houve um pecado no coração e há, por causa desse pecado, uma redenção em Cristo Jesus. Então Jesus veio para redimir o mundo, ou seja, salvar o ser humano do inferno, de si mesmo, do diabo e do inferno. Então, quando ele faz isso na cruz e na ressurreição, ou seja, na cruz pingando sangue e no sepulcro ressurgindo dos mortos, ele o faz justificando. Então existe uma tríade que todo cristão vai experimentar. Então, primeiro, o homem é justificado, depois ele passa enquanto ato, porque justificação, assumindo um princípio temporal, está no passado. Mas a santificação é sempre ato, está no presente. Ao tempo todo eu estou buscando santidade para me aproximar de Deus. Então eu fui justificado, estou agora em processo de santificação. Para quê? Para no fim, na eternidade, possuir um corpo glorificado. Corpo perfeito. Esse corpo perfeito vai me transformar
num Deus ou num outro Deus? Claro que não. Eu vou ter corpo perfeito, sem a mancha do pecado original. Tá entendendo? Tá pegando, já tá. Acredito que tem pessoas inteligentes aqui que tá pegando o meu ponto em relação a Maria. E isso aqui não é nenhuma deificação de Maria, transformar Maria na terceira pessoa da Trindade, quarta pessoa da Trindade, né? Então, qual é o meu ponto? Meu ponto é aquilo que todos os cristãos na história humana estão buscando, porque a vida relativa, a existência relativa, influenciada pelo pecado original, ainda não se encerrou. Tem aí, vamos ver ainda o juízo final, etc., como sabemos, né? Aquilo que todos nós buscamos, a glorificação, para ter uma relação com Cristo na eternidade, Maria experimentou em vida no mundo relativo. Por isso é a imaculada glorificação de Maria. Esse é o meu ponto protestante. Então, quando Maria foi glorificada, Anderson? Quando Maria foi glorificada? Esse é meu ponto. Lembra que eu falei da dialética final? O que é a dialética final? Só para me dar só uma pincelada aqui. A dialética vai trabalhar a tríade: tese, antítese e síntese. Qual é a tese cristológica? Cristo se fez carne no ventre. Antítese, que faz o contraponto da tese: Cristo morreu. Então existe uma antinomia trabalhando vida e morte, morte e vida, ventre, vida, cruz, morte, entre a vida e a morte. Por que é final? Porque ele não vai encarnar novamente no ventre da mulher. E por que a cruz, a morte de Jesus é final? Porque ele não vai morrer novamente pelo ser humano. E por que síntese final? Porque ele ressuscitou para todo sempre. Por isso é uma dialética final. O meu esquema dialético está aqui, no símbolo do ventre, que é existente, existiu, no símbolo da cruz, que é existente, existiu, e no símbolo do sepulcro, que é existente, ou seja, que é existente e de modo existente existiu. A sob forma fora aí. Não é dogma, não é questão de fé, é fato, aconteceu. Então, meu ponto aqui na Mariologia, na Imaculada Glorificação de Maria, se dá uma pequena divergência com o das Scott, porque Maria, antes de receber, por meio do Espírito Santo, o Filho de Deus, que é Deus, é-me dado todo o poder no céu e na terra, como o próprio Jesus disse, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que estava com Deus e o Verbo que era Deus, veio em carne, escandalizando o mundo grego, porque para o mundo grego o Logos era sempre impessoal. E da pessoalidade ao Logos para o grego era um grande absurdo. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever, se não me engano, para a igreja de Corinto, que a mensagem do evangelho é loucura. E de fato, Paulo está imaginando a mentalidade grega, porque Paulo conhecia os gregos, Paulo estudou os filósofos. Eu vou trazer uma aula sobre isso também. Paulo é a filosofia. Tem um cara chamado Alain Badiou que ele demonstra isso, é um marxista maoísta. Ele demonstra isso de forma contundente, francês. E outros também, mas eu li um livro dele sobre Paulo. Ele fala sobre essa questão do Paulo sendo o ponto de contato entre o mundo antigo e o mundo que vai perceber o sujeito humano, né? Essa mensagem que foi secularizada. Enfim,
Então, o meu ponto, gente, se dá justamente no momento que esse verbo que se fez carne, que era escândalo para o homem grego, se tornou carne no ventre da mulher. Aqui está o ponto. E é totalmente lógico isso que eu estou dizendo. Em que momento Maria experimentou a glorificação? Aquilo que todo cristão está buscando, Maria experimentou primeiro. Ela foi a primeira mulher. De modo mais genérico, ela foi o primeiro ser humano a experimentar a glorificação nesta existência. Nessa existência. A Maria manteve, mas Maria manteve relação sexual. Vamos partir desse princípio aqui. Quem disse que, mesmo se ela tivesse mantido a relação sexual, quebraria com a glorificação? Primeiro ponto, ela fornicou? Não. Segundo ponto, ela adulterou? Não. Então, se ela manteve, é claro, eu estou discordando aqui do posicionamento católico, né? Se ela não fornicou nem adulterou, onde há pecado aqui dela manter relacionamento, por exemplo, com José? É só pensar logicamente, não é isso? Eu estou pecando com minha esposa, eu busco viver em santidade. Estou vivendo em santidade e manter o relacionamento sexual com minha esposa. Sou casado com ela. Estou pecando ao fazer isso? Claro que não. É só usar os neurônios que você vai entender isso muito bem. Claro, eu estou falando aqui para protestantes. Os católicos, vai me perdoando aí, mas eu estou falando com protestantes aqui. Então, esse é o argumento que eu vejo usando. Ah, não, mas a Maria, ela se deitou com José, então ela não pode ser santa. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Ela é santa, sim. E meu ponto é, ela foi a primeira a experimentar a glorificação aqui. Isso é polêmico. Eu sei que eu estou comprando uma briga aqui entre os protestantes aí, porque já estou me vendo me chamando de herege. Mas tudo bem. É só refutar, refute. Não concordo com você, refute. Então eu não vou às últimas consequências dos católicos, mas também não sigo as loucuras que os protestantes constroem em relação a Maria. Eu tento buscar aí o meio termo, um ponto de equilíbrio. Então, meu ponto é, no momento que Jesus se tornou sistente, enquanto carne, verbo que se fez carne, no ventre de Maria, ela experimentou naquele exato momento o milagre da glorificação. Ela não foi somente justificada e santificada, ela foi glorificada. Então eu vou repetir, aquilo que todos os cristãos, desde o início da história até o fim da humanidade, busca, ou seja, quero ter um corpo de glória, Maria experimentou. E quem fez isso? Jesus, o Filho de Deus, quando se tornou verbo no ventre da mulher. Esse é meu ponto. Então, o ponto que eu defendo é, existe uma imaculada glorificação, não conceição, mas uma imaculada glorificação de Maria. Porque qual é o ponto aqui? O termo aqui, imaculada, quer dizer, indicar justamente isso. Não foi manchada pelo pecado. E a partir do momento que Jesus se tornou carne no corpo de Maria, ela se tornou santíssima, porque ela passou a ter um corpo glorificado, um corpo perfeito. Tá entendendo? Aí é com base nisso que eu construí dois argumentos. Vamos falar um pouco de lógica aqui, né? Logística. Construí dois argumentos. O primeiro argumento, eu vou chamar de argumento teontológico, onde eu vou trabalhar a ideia de que Maria era perfeitíssima enquanto corpo de glória. Ou seja, assistência atual da glorificação e a Mariologia enquanto tese do ventre final. Antes de entender nada. Se você está acompanhando aí o raciocínio, a dialética final,
entendendo o ventre como o ventre e o corpo de Jesus se tornando assistente no ventre da mulher, entendendo isso como uma tese, os conceitos aqui ficam claros, né? Ficam claros. Então, qual é o primeiro argumento? Esse primeiro argumento eu vou chamar de argumento teontológico, que é, ponto 1, Deus tudo pode. Ponto 2, Deus tudo pode logicamente. Ponto 3, Deus poderia aperfeiçoar Maria, porque isso é lógico. Vou repetir novamente. Primeiro argumento teontológico. Deus tudo pode. Deus tudo pode logicamente. Deus poderia aperfeiçoar Maria, porque isso é lógico. E como ele fez isso? Eu estou falando aqui desde o início, né? A imaculada glorificação de Maria. E por que eu falei lá do reino da redenção? Existe a criação e a queda como dada, e a glorificação como aptidão para existir. E essa aptidão para existir vai trabalhar o quê? Ou seja, o reino da redenção em Cristo Jesus. Justificação e santificação. Que é o que todo cristão, seja católico ou protestante, experimentou. Experimenta e experimentará. Se conjuga, né? No tempo. Porém, o ponto terciário nenhum cristão experimentou, que é a glorificação, o corpo perfeito. Mas Maria experimentou a partir do momento que Cristo, que é Deus, veio no seu ventre. Veja o fenômeno, isso é extraordinário, isso é milagre. Você acha mesmo que Deus encarnando o corpo de um ser humano, você acha mesmo que aquele corpo vai ficar normal, gente? Pelo amor de Deus! Você acha mesmo que Deus deixou o seu trono de glória, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Emanuel, Deus conosco, deixa a sua glória e por meio do Espírito Santo ele é imbuído no ventre da mulher, ou seja, no corpo da mulher, e aquele corpo de Maria, vai se tornar, vai continuar um corpo pecador, normal, como qualquer outro? Não! Ela, naquele exato momento, ela foi justificada, ela foi santificada, e aqui está o ponto, que é um ponto polêmico para muitos protestantes, ela foi glorificada enquanto ato. Porque a glorificação para todo cristão, para citar aqui princípios aristotélicos, é uma potência. A glorificação para cristãos católicos e protestantes é uma potência. Para Maria não foi uma potência, foi ato. Veja que eu estou usando lógica, teologia e filosofia. E tudo isso que eu estou dizendo aqui é sintetizado no primeiro argumento teontológico, ou seja, Deus tudo pode logicamente, Deus poderia aperfeiçoar Maria, porque isso é lógico. Isso não é ilógico, é lógico. Deus descendo a sua glória, vindo no corpo da mulher, e o corpo da mulher se tornar perfeitíssimo, isso é ilógico? Claro que não! Claro que não! Veja, eu não abro esse posicionamento na igreja que eu congrego, porque eu sei que vai causar polêmica. Eu não dou opinião para qualquer pessoa sobre isso aqui, porque sei que vai causar polêmica. Hoje as pessoas, elas são muito sensitivas, mimadas, então se você fala isso, ela quer te condenar ao inferno. Ah, tá virando católico. Eu falei isso para um amigo meu protestante, que é protestante também, né? Ele falou que eu tava virando católico ao falar isso aqui. Não conhece nada, porque o catolicismo tende ao princípio Deus escotiano, e eu não concordo com Deus Scott. Eu acredito que Maria nasceu debaixo do pecado.
Mas a partir do momento que Jesus se tornou carne no ventre dela, ela não foi mais infectada. O impacto do pecado foi destruído quando Jesus foi no ventre daquela mulher. E a tríade se tornou ato. Justificada, santificada e glorificada. Então, aquilo que buscamos, Maria experimentou primeiro. Veja como isso é interessante. Veja como isso coloca Maria como uma mulher importantíssima. Entre todo o reino da existência quedal, Maria é a mulher mais importante que existiu. Se eu transformar ela em Deus, não. Até porque se você achar isso, diga que todo cristão um dia vai virar um Deus também. Porque todo cristão um dia vai ser glorificado. Então, esse argumento aqui não cola, viu? Olha os protestantes bonitinhos de plantão aí, que querer usar esse argumento, que eu já vi também usando. Só lembrando, eu sou protestante. Então, Deus tudo pode, logicamente. Deus poderia aperfeiçoar Maria, porque isso é lógico. Logo, Maria foi a primeira a ser participante da glorificação. Porque tudo aquilo que os cristãos em santidade buscam, Maria experimentou em glória primeiro, a primeiríssima. Maria foi a primeiríssima. Por isso, a imaculada glorificação de Maria. O segundo argumento, que eu chamo de segundo argumento cristológico, parte do primeiro argumento teotológico. Por quê? Porque o meu ponto é: ponto 1. Cristo é Deus. Ponto 2. Deus encarnou num corpo. Corpo de quem? De Maria. Ponto 3. Esse corpo de quem? De Maria, deveria ser aperfeiçoado. Ponto 4. O corpo de Cristo aperfeiçoou o corpo de Maria, porque Deus tudo pode. Se Deus tudo pode e Cristo é Deus, logo, Maria foi aperfeiçoada. O seu corpo se tornou perfeito. Portanto, a conclusão do segundo argumento cristológico, que corrobora o primeiro argumento teontológico, é: Maria foi a primeira a ser glorificada, santificada e glorificada em ato, e não como uma potência. Potência, como sabemos, como já falei, vou repetir, potência buscada por todos os cristãos, ou seja, a glorificação. Então, para terminar, eu, Anderson, continuo como protestante acreditando que o pecado original infectou Maria. Não assumo o princípio doscotiano. Então, eu não sigo a tradição da Imaculada Conceição de Dos Scott. Mas eu acredito que Maria foi retirada de toda a influência do pecado original, quando Cristo tornou-se carne no ventre da mulher, que é aquilo que eu vou chamar na dialética final, né, de tese do ventre. Então, a dialética final explica esse meu posicionamento em relação a Maria. Ok? Então, esse é um ponto muito importante, porque trabalha a cosmovisão cristã, trabalha um ponto de equilíbrio, que eu acredito que seja um erro do Dos Scott. Respeito o Dos Scott, claro, e quem sou eu? Dos Scott é muito maior que eu. Quem sou eu? Mas estamos em busca da verdade. E buscando a verdade, eu acredito nesse posicionamento aqui, que é o posicionamento mais fiel, escrituristicamente falando. E cristologicamente falando. E outro ponto, eu vou trazer aqui uma aula sobre os cinco solas, viu? E vou desconstruir muitas coisas que a galera católica diz a respeito a esses 5 solas. Aí só deixando claro que o principal sola é o sola Christus. Sem o sola Christus, ou seja, sem o somente Cristo, todos os outros solas
fica sem sentido. Só para deixar claro isso aqui. É essa ideia de que o protestante ele só olha para a Bíblia e não vê a tradição. Isso é mentira. Pelo menos enquanto protestante. Porque existe uma coisa aqui no Brasil que essa galera católica não estuda merda nenhuma do protestantismo reformado. Os caras só batem espantalho, pentecostal, batista, arminiano, só bate espantalho. E a galera não conhece a tradição reformada. Não conhece. Depois eu vou trazer aqui. É aquela mesma ideia, né? Do Papa. O Papa não erra. Eu vejo muito para vocês falar, os católicos dizem que o Papa não erra, escátedra. Não, em relação à questão dogmática, meu filho. Ele é o ser humano como todo outro, como todo ser humano o é. Como qualquer outro. A questão ali é em relação à dogmática. Aquilo que está concernente à fé teologal. E esse argumento reverbera também sobre a ideia do sola escritura. Você acredita no sola escritura. E sola escritura é o grande erro. Porque vocês negam a tradição. Eu poderia mostrar. Com os princípios aí da graça especial e graça geral. Ou revelação geral e revelação especial. Vou falar sobre graça comum. E vou usar muitos católicos. Me aguarde. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu.